Boa noite, amados irmãos. Boa noite a vocês que nos visitam, também a quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Gostaria também de pedir aos amados que continuem orando pela minha tia Sofia, que está passando por um tratamento de câncer. Eu mandei o link do culto hoje para minha prima e ela acabou pedindo oração, por minha tia, dizendo que ia assistir o culto, mas que nós orássemos por ela. Então está feito o pedido, que os irmãos, por favor, continuem orando. Por minha tia. Amados, eu vou respeitar a oração do nosso irmão Glaubeno. Inclusive eu ia pedir até o irmão para orar pela mensagem de hoje, e graças a Deus o irmão Glaubeno já fez essa oração. Deste feito, eu convido a amada igreja para abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 14, vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. Marcos, capítulo 14, vamos ler do versículo 22 ao versículo 33. Leiamos a palavra do Senhor. Marcos 14, 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Desculpa, é Mateus, irmãos. Desculpa, assim vocês não iam encontrar nunca, né? Não sei porque eu sei porque eu estava com o Marcos na cabeça. Depois eu explico aos irmãos durante a mensagem. Mas foi bom para ver se vocês estavam atentos, né? Desculpa, irmãos. Mateus 14, 22 ao 33. Mateus, viu? Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Agora sim, né, igreja? Vamos lá. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver-o andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amados, eu trouxe para vocês e para mim, nesta noite, uma mensagem com o título: "Por que as tempestades acontecem?" Por que as tempestades acontecem? O contexto aqui, desta passagem, é que Jesus Cristo, ele estava junto com seus discípulos, vindo de uma agenda muito atarefada,
de muito trabalho, uma agenda muito cheia, congestionada, de muito trabalhos e afazeres sem descanso. Tanto é que lá em Marcos capítulo 6, versículo 31, diz que Jesus Cristo e os discípulos eles não tinham tempo nem para comer. E como se não bastasse essa agenda tão, vamos dizer assim, turbulenta, agitada, o Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, eles receberam uma trágica notícia. João Batista, o seu primo e precursor, numa festa macabra, regrada a bebida, por conta de uma mulher adúltera e um adolescente inconsequente, foram assassinados, decapitado a mando do rei Herodes. E por estarem muito cansados e sobrecarregados com o dia a dia, e ao saber de tal notícia, Jesus Cristo resolve tirar com os seus discípulos um tempo de descanso, vamos dizer assim, umas férias, né? Para poder recarregar as suas baterias. E Jesus, ele, para tirar essas férias, esse tempo de descanso, ele resolve ir para o outro lado do mar da Galileia, o lado oriental, lá pelas montanhas de Golã, do lado oposto a Israel, onde ficava a cidade de Betsaida. Porém, quando Jesus Cristo ele embarca com seus discípulos, o seu plano de descanso logo é descoberto. As multidões, ávidas por escutarem o seu Jesus, também serem curadas por ele, resolvem segui-lo. E diz a Bíblia que a multidão, enquanto Jesus e os seus discípulos vão viajando, navegando pela beirada do mar, as multidões, as pessoas vão seguindo eles por terra, acompanhando o barco. E ao chegar lá do outro lado do mar da Galileia, na região oriental, nas montanhas de Golã, já existia uma grande multidão esperando por eles. E a Bíblia diz que essa multidão era como ovelhas que não tinham pastor. E Jesus Cristo, lógico, como um bom pastor, não podia deixar aquelas ovelhas dispersas. Então o Senhor Jesus começa a ensinar aquelas pessoas, começa a curar os enfermos que ali estão, começa a trabalhar novamente com seus discípulos, fazendo aquilo que ele já vinha fazendo durante um bom período. Mas a gente sabe que o tempo passa e as pessoas que lá estavam precisavam se alimentar. Diz a Bíblia que eles tiveram fome. Porém, lá, como era uma região inóspita, longe, vamos dizer assim, da padaria mais perto, não tinha alimento. Não tinha como alimentar aquela multidão. Então Jesus, ele é engraçado que ele testa até Filipe. Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí Filipe, não tem como, a cidade mais próxima aqui não tem como a gente ir lá e conseguir comprar alimento para tanta gente, seria necessário 200 denários. Aí chega André com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que ele conseguiu com os jovens, disse, o que nós temos de comida é isso aqui. E Jesus manda aquelas pessoas famintas sentarem sobre a relva, ou seja, o gramado, e começa a fazer o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. E Jesus Cristo alimenta toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, cerca de 20.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E é interessante que depois daquele povo todo ter sido alimentado, lá no capítulo 6 de João, que é o texto paralelo a esse que nós acabamos de ler, diz a Bíblia que a multidão agora quer transformar Jesus Cristo num rei, mas num rei terreno, um Messias político, alguém que pudesse saciar os problemas terrenos daquelas pessoas, como a fome, alguém que pudesse libertar aquelas pessoas do jugo de Roma, do Império Romano. Ou seja, queriam fazer de Jesus um rei que pudesse saciar os seus desejos e as suas necessidades terrenas. E é nessa conjuntura, então, meus irmãos, que Jesus Cristo vai e pega os seus discípulos e impele-os, ou seja, manda-os para de volta do lado ocidental, ou seja, o lado oeste do mar da Galileia, onde fica
a cidade de Genezaré, lá do lado de Israel. E quando Jesus vai e ele despede a multidão, os seus discípulos para embarcar para a região de Israel, ele vai, despede agora a multidão, depois de ter despedido os discípulos, e vai sozinho para o monte. Sobe o monte e lá fica orando. E é interessante que quando Jesus Cristo está lá no monte orando, ele lá de cima, ele consegue avistar os seus discípulos navegando por sobre o mar, indo em direção a Genezaré. E diz a Bíblia que de repente vem uma tempestade, e aquele barquinho que ia para o lado ocidental do lago começa a ser empurrado pela fúria do vento para o meio do lago, começa a ser açoitado pelas ondas, começa a se encher de água, o vento batendo forte, os discípulos se aperreando, a morte mostrando a carranca para os seus discípulos, e vendo tudo aquilo lá de cima, Jesus Cristo se compadece daqueles homens, desce e vai ao encontro dos mesmos, mas ele vai ao encontro dos discípulos de uma forma insólita e extraordinária. Qual é essa forma, meus irmãos? Ele vai andando por sobre as águas. E é interessante a Bíblia, eu posso imaginar a cena, e peço a vocês que imaginem comigo, de noite, já era noite, uma tempestade, o vento assolando o barco, o vento açoitando o barco, a onda para cima do barco, para lá e para cá, aquele barco balançando, e de repente, num feixe de luz, você vê aquela pessoa andando por sobre o mar. Que medo, né, meu irmão? Que medo. E depois dá outro relâmpago, você vê aquilo de novo, porque eu acho que eu disse, não, estou vendo coisa. Mas de repente dá outro relâmpago, de novo você vê. E aqueles homens, quando avistam o Senhor Jesus Cristo, o que é que eles pensam? É um fantasma. E eles ficam com muito medo e gritam aterrados de medo. Mas logo o Senhor Jesus Cristo vai, acredito que levanta um braço, eu estou conjecturando, levanta o braço e diz, sou eu, tenham calma, tenham de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro, sendo Pedro, né, diz logo assim, se és tu, Senhor, então manda-me ter contigo. Jesus Cristo diz, vem, Pedro. E Pedro não conta a conversa, pula do barco, sai andando por sobre o mar como se andasse em terra firme. Porém, diz a Bíblia que Pedro desfoca Jesus, ou seja, tira Jesus do foco, começa a olhar para o vento, começa a olhar para a agitação do mar, começa a olhar para as circunstâncias. Então Pedro começa a submergir. E quando Pedro começa a submergir, ele grita, salva-me, Senhor! E Jesus prontamente estende a mão, tira Pedro das gargantas da morte e o leva em segurança para o barco. E quando ambos sobem no barco, sim, aí Pedro diz, homens de pouca fé. Jesus Cristo diz, homens de pouca fé. Por que temais? Por que duvidaste? E quando eles sobem no barco, o vento cessa, a tempestade se acalma, e eles, os discípulos, dizem um para os outros, verdadeiramente és o Filho de Deus. Irmãos, eu gostaria nesta noite, com vocês, trazer algumas lições que este texto nos descreve. Gostaria de descrever com vocês 9 lições que este texto ele traz para nós. A primeira lição está aí no versículo 22, que é quando Jesus, nos empurra para o miolo da tempestade. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Repare que o verbo compelir, que diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, o verbo compelir significa obrigar, forçar, dar uma ordem. Então isso quer dizer que Jesus Cristo ele não pediu que os discípulos fossem para o outro lado. Ele não aconselhou
que os discípulos eles fossem para o outro lado. Pelo contrário, ele deu uma ordem, ele obrigou os discípulos a retornarem sozinhos para o outro lado do mar da Galileia. Mas a pergunta é, por que é que Jesus Cristo fez isso com os seus discípulos? Por que é que o Senhor Jesus Cristo mandou aqueles homens para o outro lado do mar, sabendo que a tempestade viria? Por que é que Jesus Cristo fez aquilo com eles, sabendo que eles iam passar por apuros? Por que é que o Senhor Jesus Cristo, mesmo amando aqueles homens, fez ele passar por aquilo? Existem duas razões para isso. A primeira é que Jesus Cristo ele queria poupar os seus discípulos de uma tentação doutrinária muito sedutora. Qual era essa tentação? De que o povo ali queria tornar um Messias político. As pessoas ali, após serem alimentadas, queriam que tornar Jesus um rei, mas um rei terreno. E para que os discípulos não fossem seduzidos pelaquela ideia, porque nós sabemos que o propósito de Jesus Cristo a este mundo não era esse, Jesus Cristo disse, vão adiante que eu vou despedir a multidão aqui. Então Jesus despediu aquela multidão. Aplicando isso em nossas vidas, meus irmãos, nós podemos dizer que quando Jesus Cristo nos empurra para o miolo de uma tempestade, é porque Ele está querendo, na verdade, nos blindar e nos livrar de tentações e lugares sedutores. Ele pode estar querendo tirar a gente de um ambiente que não nos fará bem, que não nos trará algo de bom para as nossas vidas. Por isso, muitas vezes, o Senhor vai e nos empurra daquele lugar, até mesmo para dentro do miolo de uma tempestade. Mas a segunda razão da qual Jesus impeliu aqueles homens para o miolo da tempestade, além de querer livrá-los da tentação doutrinária e sedutora, foi que Jesus Cristo também queria ensiná-los não apenas com palavras, mas também com a própria experiência. Meus irmãos e minhas irmãs, e vocês que nos visitam e nos assistem, as grandes lições da vida nós não aprendemos na bonança. As grandes lições da vida nós não aprendemos na calmaria. Você não se torna um grande marinheiro navegando apenas em mares esmaltados. Ninguém aprende a nadar apenas com aulas teóricas. Tem lições que nós só vamos aprender na vida se for no miolo da tempestade. Muitas vezes é preciso nós entrarmos na água. E é na prova que nós aprendemos as lições mais profundas e duradouras para as nossas vidas. Segunda lição que o texto nos ensina: Jesus, Ele conhece os nossos problemas. Versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Marcos, capítulo 6, versículo 48, que também é o outro texto paralelo a esse, diz que Jesus Cristo estava lá no monte e via-os em dificuldade. Na hora da angústia, do seu aperto, da sua dor, da tempestade convulsiva e do mar revolto, eu posso garantir a vocês que Jesus Cristo sabe onde você está. Jesus Cristo, Ele sabe do seu problema, Ele sabe qual é o seu problema. E é justamente, meu irmão e minha irmã, na hora mais crítica da sua vida, que você pode sim contar com esse sumo sacerdote que está à destra do Pai, olhando você, vendo você e sabendo dos seus problemas. Quando os discípulos estão vivendo a hora mais aguda de desespero da vida, diz o texto que Jesus Cristo está lá no monte, sozinho, olhando e orando por eles. Isso é maravilhoso, meus irmãos.
nós sabemos que nós temos o intercessor dentro de nós, que é o Espírito Santo, que olha e intercede por nós. É maravilhoso, meus irmãos, nós sabemos que diante das tempestades da vida, nós nunca estaremos só. O nosso sumo sacerdote sempre estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Mas, como terceira lição, eu gostaria também de dizer aos irmãos que Jesus usa as circunstâncias para nos ensinar. Vamos ver o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É interessante, né, irmãos? Nós temos o entendimento de que quando nós estamos obedecendo ao Senhor, nenhum mal vai nos acontecer. Nós temos o entendimento que quando nós somos obedientes e seguimos a ordem expressa do Senhor, a vontade clara do nosso Deus, nenhum mal vai nos acontecer. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, hoje, nesta noite aqui, você, meu irmão crente, que apesar de você ser uma boa pessoa, você, mulher, de ser uma boa mãe, uma mãe intercessora, uma boa esposa, você, pai, de ser um bom homem, um bom marido, um homem de Deus, né? Eu quero dizer para você que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Uma hora ou outra elas vão acontecer. Mais cedo ou mais tarde, o mar da sua vida vai ficar revolto. Ninguém aqui vive numa estufa de vidro, ninguém aqui vive numa estufa espiritual, ninguém aqui vive num parque de diversões. A vida, ela tem espinhos. Nós atravessamos por mares encapelados, desertos tórridos, vales. A tempestade, ela chega, e ela chega para todos, para homens e mulheres, para ricos e pobres, para doutores e analfabetos, para crentes e descrentes. Ela é muito democrática. E além de inevitável, as tempestades da vida também elas são imprevisíveis. Notem que no versículo 23, diz que Jesus ele compeliu os discípulos a voltarem para a margem ocidental do lago, e quando ele fez isso ainda era de tarde. O sol ainda estava brilhando. Provavelmente não havia nenhum indício de tempestade no horizonte. Aqueles homens, quando saíram de lá, eles imaginavam que iriam ter uma viagem tranquila. Eles esperavam ter uma viagem tranquila, até porque eles devem ter pensado assim, a gente veio para cá para descansar. A gente veio para cá para ter férias, né? A gente veio para cá para ter um tempo de refrigério, de recarga de bateria. Não tivemos nada disso. Tivemos foi trabalho do jeito que a gente tinha. Então nós vamos voltar e logo mais estamos obedecendo a ordem do Senhor. Então eu acho que vai ser tudo bem. Mas não foi. A tempestade chegou. E chegou de forma inesperável, de uma forma imprevisível. Mas além de inevitáveis e imprevisíveis, as tempestades elas também são inadministráveis tantas vezes. Quando aqueles homens saem da montanha de Golã e começam a navegar, o tempo vai passando, as horas vão avançando, a noite vai ficando mais espessa e as ondas se agigantando, o vento contrário açoitando o barco, a situação ficou o quê? Inadministrável. E é interessante que dos 12 discípulos, 11 eram galileus. Dos 12 discípulos, pelo menos 7 eram pescadores, ou no mínimo sabiam pescar. Ou seja, aqueles homens achavam que podiam resolver aquilo. Mas não.
a situação foi se agigantando, as coisas foram piorando e se tornou inadministrável. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão, aqui nesta noite. Eu quero dizer para você aqui nesta noite que as tempestades da vida, elas podem até estar fora do seu controle, mas elas não estão fora do controle de Deus. Elas podem estar fora do nosso controle, mas jamais o Senhor Jesus Cristo perderá as rédeas da nossa vida. Mas louvado seja Deus, irmãos, que além de inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, as tempestades da vida, elas também são pedagógicas. Sim, pedagógicas. Warren Wiersbe, nome assim, diz que as tempestades, elas acontecem em nossas vidas por dois motivos. O primeiro é para correção e disciplina. O segundo é para aperfeiçoamento e crescimento. Ou você é atingido pela tempestade para Deus corrigir e disciplinar algo em você, ou você é atingido pela tempestade para Ele lhe aperfeiçoar ou lhe fazer crescer. Lembre que os discípulos estavam obedecendo a Cristo. Eles não foram rebeldes. Eles estavam enfrentando a tempestade. Por qual motivo, então? Já que eles estavam obedecendo a Cristo. É simples. Eles estavam enfrentando aquela tempestade para serem aperfeiçoados. Eles precisavam ser aperfeiçoados. Existem coisas, meus irmãos, que nós só vamos aprender no cadinho do sofrimento. Há lições, meus irmãos, que nós só aprendemos se nós vivenciarmos aquilo. E quando Deus, Ele usa uma tempestade em nossas vidas, Ele usa aquela tempestade para nos ensinar algo que de outra sorte nós não aprenderíamos. Se fosse de outra maneira, talvez os discípulos, eu e você, não aprenderíamos. Por isso que nós passamos por tempestades. Por isso que aqueles homens estavam passando pelaquela tempestade. Quarta lição do texto é quando Jesus vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Vamos ler o versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Acredito que a maioria dos irmãos aqui saibam que a noite dos judeus ela é dividida em 4 partes, 4 vigílias. A primeira começa de 6 horas da tarde, da noite, é dividida em 4 partes de 3 em 3 horas. A primeira começa de 6 horas, vai até as 9 horas da noite. A segunda vai de 9 horas da noite até a meia-noite. A terceira vai da meia-noite até as 3 horas da madrugada. E a quarta vai das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. E é muito interessante, meus irmãos, que na Bíblia nós vemos Jesus ele agindo na última hora, na última volta do ponteiro. Quando a gente pensa que as coisas elas não têm mais jeito, quando a gente pensa que as coisas não têm mais solução, que não vai dar mais tempo, quando nós percebemos que as nossas forças elas foram esgotadas, aí Jesus Cristo chega, aí Jesus Cristo vem, aí Jesus Cristo aparece em providência. Nem que seja na última vigília da noite. O profeta Naum, lá no capítulo 1, versículo 3, diz que ele faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. E tem hora, amados, que é preciso sim uma tormenta, tem hora que é preciso sim uma tempestade, para que Jesus Cristo ele possa acessar o nosso coração. Existem pessoas que elas só vão ter uma experiência mais profunda e real com o Senhor Jesus Cristo se elas justamente passarem por tormentas e por tempestades. Uma vez eu conversando com o irmão Xavier, ele contou algo muito assim interessante. Ele disse que estava lendo um livro e naquele livro tinha um testemunho de uma mulher que tinha adoecido. E por ela adoecer, ela passou muito a depender de Jesus. Ela passou muito a orar, a jejuar, a buscar. E ela ficou
tão íntima de Jesus Cristo, mas tão íntima ali, uma comunhão tão boa e grande com o Senhor, que quando ela ficou boa, sarada, ela desejou adoecer de novo, para poder voltar àquela intimidade com Cristo. Por quê? Porque é preciso a gente passar por essas tormentas, é preciso a gente passar por essas tempestades, para nós sermos aperfeiçoados, para nós crescermos como servos e cristãos. A quinta lição do texto é quando o medo assalta a nossa vida. Meus irmãos, a Bíblia diz que o medo, ele é mais do que um sentimento. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que o medo, ele é um espírito. O medo, ele pode congelar o sangue nas nossas veias. Ele pode paralisar as nossas ações. O medo, ele neutraliza o nosso potencial. Ele diminui a nossa fé. Vejamos o versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. O que significa isso? Primeiro, o medo, ele pode nos assustar mais do que as circunstâncias. Reparem no texto que por um dado momento, os discípulos não estavam com medo do mar. Por um dado momento, os discípulos, eles não estavam com medo do vento. Por um dado momento, os discípulos não estavam com medo das ondas. Eles estavam com medo daquilo que eles não sabiam nem o que era. Eles estavam com medo daquilo que eles não sabiam nem explicar o que era e chamaram de fantasma. Tem horas, meus irmãos, que nós, dentro da nossa mente aqui, nós criamos os nossos próprios fantasmas. Fantasmas esses que nos assustam e nos assombram. Mas além de nos assustar mais do que as circunstâncias, o medo também ele pode inverter as circunstâncias. Interessante demais. Aquilo que eles estavam com muito medo era justamente a solução do medo e do problema deles. Né? Quando eles viram Jesus e ficaram com tanto medo, aquele que eles ficaram com medo, que era Jesus, era a solução para eles. Era a solução do medo deles e do problema deles. Era a salvação daqueles homens, porque eram o Senhor Jesus. E eles, devido ao medo, veem Jesus como motivo do medo deles. Mas o medo, além de assustar mais do que as circunstâncias e inverter as circunstâncias, o medo também sempre nos levará ao desespero. É interessante demais. Você sabe qual é a ordem mais repetida na Bíblia? Qual é, irmão? Hein? Não temas. A ordem mais repetida da Bíblia é: não tenha medo. E é interessante que existe, aí eu pesquisei, existe uma pesquisa deu 365 vezes, a outra deu 366. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas existe pelo menos um não temas para cada dia do ano na Bíblia. Existem pelo menos 365 vezes na Bíblia a palavra, a ordem, não temas. Por quê? Porque nós não devemos ter medo. Eu sei que o medo é um sentimento democrático, né? Todos nós temos. Mas eu gostaria de dizer para você aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, que você não está com as rédeas nas mãos, mas Jesus está. Você pode até não estar no controle da situação, mas Jesus Cristo está. Você pode até não saber o que fazer, mas Jesus Cristo sabe. Você pode até não saber como resolver aquele problema,
Mas Jesus sabe e tem como resolver aquele problema. Então não tenha medo, tenha fé. Sexta lição, lembre que são 9. Sexta lição do texto é quando Jesus aquieta a nossa alma no meio da tempestade. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É interessante, irmãos, e agora o motivo porque eu disse Marcos, no início da pregação, né? Jesus, a Bíblia descreve 2 tempestades no mar da Galileia. A primeira justamente está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41, né? É aquela que Jesus Cristo ele está na parte de trás do barco, dormindo, e as ondas começam a se agigantar, o vento começa a açoitar também o barco começa a encher de água, a morte mostra a sua carranca para os discípulos, então os discípulos vão lá e acordam o Senhor Jesus com a pergunta em tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Então diz a Bíblia que Jesus se levanta, acalma o vento, acalma o mar, a tempestade cessa, e ele pergunta para os seus discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E você sabe o que é curioso nisso tudo, meus irmãos? É que na primeira tempestade, Jesus Cristo acalma primeiro o mar, para depois acalmar os discípulos. Já nessa segunda tempestade, Jesus Cristo primeiro acalma os discípulos, para depois então ele acalmar o mar. E a pergunta é: por que Jesus Cristo mudou de metodologia? Por que é que Jesus Cristo na primeira tempestade acalmou o mar, para depois acalmar o coração dos discípulos? E por que é que Jesus Cristo na segunda tempestade acalmou o coração dos discípulos, para depois então acalmar o mar? Sabe qual é a resposta? Porque tem hora que o maior problema que você enfrenta não são as circunstâncias, é o sentimento. Tem hora que o maior problema que você enfrenta não está fora, mas está dentro de você. Quando Jesus Cristo na primeira tempestade acalmou primeiro a tempestade, para depois acalmar os discípulos, o problema estava lá fora, eram as circunstâncias. Mas na segunda tempestade o problema não era mais as circunstâncias, eram os discípulos. Não eram as circunstâncias, eram os sentimentos. E é interessante que Jesus Cristo ele é capaz de discernir se o problema que está dentro de você, melhor dizendo, ou se está fora de você. Jesus Cristo ele é capaz de discernir se o problema são as circunstâncias ou são os sentimentos. As circunstâncias estão fora, os sentimentos estão dentro. E Jesus Cristo ele pode trazer calmaria tanto para as circunstâncias da sua vida, como para os sentimentos da sua vida. Sétima lição do texto: quando a fé vacila, nós afundamos. Vamos ler do versículo 28 ao 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Irmãos, a fé desafia a lógica. É interessante que muitas vezes, nós criticamos Pedro, porque ele tirou o foco do Senhor Jesus Cristo, começou a reparar no vento, nas ondas, e começou a submergir. Muitas vezes criticamos Pedro por essa atitude, de ter tido medo.
Mas se você prestar atenção, Pedro foi o único discípulo que teve a coragem de pular do barco e ir ao encontro do Senhor. Por que Pedro fez isso? Porque Pedro sabia que Jesus Cristo tinha todo o poder. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus Cristo vai e diz: vem, Pedro, pode vir. E Pedro foi o único homem na face da terra, na história da humanidade, que andou por sobre as águas. Nenhum outro homem, eu digo homem 100% homem, experimentou tamanha proeza. Tem horas, meus irmãos, que nós temos esses arroubos de confiança como Pedro teve, para em seguida nós logo fraquejarmos e desanimarmos com a nossa fé, assim como Pedro também fraquejou. Tem hora que nós temos uma coragem tamanha, imensa, como Pedro teve lá no jardim do Getsêmani, quando viu aquela turba vindo armada até os dentes para prender Jesus, tomou a frente, pegou a espada, cortou a orelha do soldado Malco, para depois, logo em seguida, negá-lo covardemente. Por que nós fazemos isso? Porque nós somos igual a Pedro. Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pequenos. É possível que em dados momentos a gente esteja com a nossa fé lá no topo, a nossa confiança no Senhor lá no topo. Mas se vacilarmos, se olharmos para as circunstâncias, a gente cai, e cai rápido. E se o medo, ele é o naufrágio da fé, a oração move a mão do socorro. Pedro, quando temeu, clamou por socorro e prontamente ele foi atendido por Jesus Cristo. Está passando um aperto, meu irmão? Está passando um aperto, minha irmã? Está passando por uma tempestade? Você está prestes a naufragar? Clame a Jesus. Chame a Jesus. Ore a Jesus. Faça como Pedro. O Salmo 116, versículo 1 diz que Ele ouve as nossas orações. É interessante que a gente lê a Bíblia, a gente estuda a Bíblia, a gente crê na Bíblia, mas por um dado momento, por um relance, a gente tira os olhos de Jesus e vacila com a nossa fé. Às vezes, meus irmãos, a gente olha para as circunstâncias e começa a naufragar. Mas Jesus, ele é tão maravilhoso que ele estende a mão para nós e nos tira do naufrágio. E ele pode fazer isso com você, ele pode fazer isso com sua casa, ele pode fazer isso com sua família. Oitava lição: quando Jesus acalma os sentimentos e as circunstâncias. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Reparem, queridos, que antes de Jesus Cristo e Pedro subirem para o barco, a tempestade ainda acontecia. O mar ainda estava revolto. Pedro está nas mãos de Jesus, segurando nas mãos de Jesus, segurando firme. Mas quando eles sobem no barco, a tempestade cessa. A tempestade se acalma. O mar se acalma. E a pergunta é: qual tempestade cessa? Qual é a tempestade que se acaba? É a que está dentro de você ou a que está fora de você? No caso dos discípulos, a resposta é as duas. As duas tempestades se acalmam. A tempestade que estava dentro dos discípulos com os seus sentimentos se acaba. A tempestade que estava fora dos seus discípulos com as circunstâncias também se acalma. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você aqui nesta noite.
qual é a tempestade que está afligindo você? É a tempestade de dentro ou é a tempestade de fora? Ou são as duas? De João capítulo 6, que é outro texto paralelo a esse, que eles chegaram ao porto em segurança. Irmãos, para chegarmos ao porto em segurança, é preciso que Jesus Cristo esteja na embarcação das nossas vidas. Para chegarmos ao porto sem naufragarmos, é preciso da presença de Jesus em nosso barco. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade, significa que o nosso barco nunca vai afundar. Nós precisamos de Jesus, nós dependemos de Jesus, nós necessitamos da presença e do comando do Senhor Jesus em nossas vidas. E assim, de força em força, nós chegaremos em Sião. Antes de passarmos para a 9ª e última lição do texto, eu gostaria de recapitular com vocês as 8 primeiras lições. A primeira lição que o texto traz é quando Jesus nos empurra para o miolo da tempestade. A segunda lição que o texto traz é quando que Jesus conhece os nossos problemas. A terceira lição é que Jesus usa as circunstâncias para nos ensinar. A quarta lição, Jesus vem ao nosso encontro na hora da tempestade. A quinta lição que nós temos no texto é quando o medo assalta a nossa vida. A sexta lição é que Jesus aquieta a nossa alma no meio da tempestade. A sétima lição é quando a fé vacila, nós afundamos. A oitava lição é que Jesus acalma os sentimentos e as circunstâncias. E por fim, a 9ª e última lição é que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Versículo 33. Eu, particularmente, amados, fico encantado com esse versículo. Verdadeiramente és filho de Deus. E por que eu fico encantado com esse versículo? Porque se nós fizermos um exercício de memória e nós voltarmos lá para a primeira tempestade, quando Jesus Cristo, lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, acalmou o vento, acalmou o mar, e houve aquela pergunta dos discípulos para Jesus, e depois Jesus perguntou aos discípulos, e depois que o Senhor Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, os discípulos ali extasiados, tomados uma santa reverência, eles fizeram uma pergunta. Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu, na minha ignorância, achava isso um absurdo. Os discípulos não saberem quem é Jesus. Como é que pode esses homens ali com Jesus no barco, que não sabem nem quem é ele, para estar perguntando, mas quem é esse que acalma o vento e o mar? Só que tem uma explicação muito clara para isso. Aqueles homens tinham sido chamados para ser discípulos há pouco tempo. Fazia pouco tempo que eles estavam ali com Jesus Cristo, então é natural, normal que eles não soubessem quem era o Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que à medida que o tempo vai passando, os dias, as semanas, os meses, acredito que anos, eu pesquisei e não consegui encontrar o tempo de uma para outra, mas acredito que foi mais de ano. Quando Jesus Cristo acalma a segunda tempestade, em vez de uma pergunta, eles têm a resposta. Eles saem de quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem, para verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora os discípulos não têm mais dúvidas em seus corações. Eles saem da dúvida para a certeza. Saem do anonimato para a certeza de que aquele homem que eles seguem é o Filho de Deus.
Você sabe por que as tempestades acontecem? Você sabe por que Deus permite tempestades em nossas vidas? Você sabe por que muitas vezes Deus nos empurra para o miolo da tempestade? A resposta é porque Ele nos ama e nos quer bem. A resposta é porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Existem coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que nós só aprendemos com o sofrimento. Existem coisas que nós só aprendemos no miolo da tempestade. E quando Jesus Cristo lhe mandar para o miolo de uma tempestade, não é porque Ele quer destruir você. Na verdade, Ele está querendo tonificar as musculaturas da sua alma. Ele está querendo aperfeiçoar você. Ele está querendo fazer você crescer. Ele está moldando você. Ele está trabalhando em você. Eu encerro com a frase do poeta, compositor cristão inglês William Cowper, que diz assim: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Que Deus nos abençoe, que Deus possa ter compaixão e misericórdia de nós, e quando nós estivermos no miolo de uma tempestade, entendamos que aquilo é para o nosso bem. Deus tem um propósito em nossa vida. Deus não faz nada por acaso. E que assim o Senhor possa trabalhar em nós. Amém, igreja? Vamos orar. Ó Deus amado e Pai, queremos, ó Deus, te agradecer por todo o seu cuidado para conosco. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sabemos, Pai, que mesmo as circunstâncias sendo adversas, por trás delas existe uma face sorridente, porque a sua vontade, ó Pai, é boa, perfeita e agradável. E o Senhor estará conosco por todos os dias de nossas vidas. Peço a Deus com que o Senhor seja com aqueles irmãos, ó Pai, que estão passando por um vale, que estão atravessando um deserto, ó Senhor, e que estão navegando em um mar encapelado. Que o Senhor possa, Pai amado, armá-los de força, que o Senhor possa, ó Pai amado, aperfeiçoar os seus caminhos, e que logo, logo, Senhor, em suas vidas seja feita a completa bonança. E que eles, e nós, todos nós, Senhor, nunca tiremos os olhos de Ti, que nunca olhemos, ó Deus, para as circunstâncias, e sim para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai amado, nós te pedimos isso, e te agradecemos por todo o seu cuidado, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Rei e Senhor. Amém.